Amados, qual é a tendência atualmente e que terá um impacto negativo em cada um de nós? É isso que o Fórum Econômico Mundial está realizando. Sua reunião anual em Davos, na Suíça, de 15 a 19 de janeiro. Na verdade, está acontecendo enquanto nós estamos aqui ao vivo na apresentação do Poder do Meio-Dia. E o que eles discutirão? Um dos itens de sua agenda é o combate à doença X. Título: Doença X será discutida no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. E é claro, abordaremos o que todas essas coisas significam. Então, a questão é, como chegamos a este ponto? É hora de um lembrete, é hora de ser lembrado da palavra trabalho de preparação. Imaginem um homem chamado Noé na Bíblia, por 120 anos. Ele pregou, ele proclamou que um dilúvio estava chegando. Subam a bordo da arca ou construa sua própria arca, semelhante ao projeto que Deus me deu. É hora de construir nossa arca. Aqui está Tedros afirmando: o mundo deve se preparar para uma doença mais mortal do que a pestilência 19. É isso que ele está dizendo. O que está por vir, a doença X, vai ser mais mortal do que a pestilência 19. O que é a doença X? Título: porque os cientistas do Reino Unido estão a trabalhar num elixir para prevenir uma nova pandemia de uma doença desconhecida? Voltarei a este ponto. Os cientistas estão alertando para a próxima pandemia, que chamam de o grande problema. Até o inchaço do cérebro será um dos sintomas. E eles continuam dizendo que a grande doença X terá uma taxa de mortalidade de até 75% em contraste com o vírus da pestilência 19. A taxa de mortalidade está bem abaixo de 1%. O que está por vir? E para aqueles indivíduos que pensam que isso é apenas um lobo soprando no ar, somos informados no livro chamado O Grande Conflito, página 589, o capítulo intitulado O Conflito Iminente. Diz que Satanás e seus aliados humanos trarão doenças e desastres, até que as cidades populosas serão reduzidas a ruínas e a desolação. E então virá a marca da besta. Doenças e desastres, até que as cidades populosas sejam reduzidas à ruína e à desolação. Vocês não acham que é hora de começar a analisar quais são essas cidades populosas e ficar longe delas e procurar por nós mesmos morar em distritos rurais? A segunda chave das 5 chaves de sobrevivência. Permita-me ajudá-lo gentilmente. Aqui está. Então, quais são essas cidades populosas na América? Se você é de um país diferente, como a Jamaica, você sabe o que fazer. Se for do Reino Unido, você sabe o que fazer, certo? Até o norte da fronteira do Canadá ou do sul da fronteira do México, vocês sabem o que fazer. Está aí, meus amigos. É hora de entender o que está por vir. Doenças e desastres, até que as cidades populosas sejam reduzidas à ruína e à desolação. Permitam-me mostrar isso nas Escrituras. Vocês sabem que em Mateus 24, versículo 3, quando a pergunta foi feita a Cristo, qual seria o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Vocês sabem, no versículo 7, Cristo mencionou doenças? Sim, pestilências. E em conexão com isso, gentilmente adicione Apocalipse 11, versículo 18, onde a Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo ocorreria por uma razão adicional para destruir as pessoas que estão destruindo a terra. De que maneira eles estarão destruindo a terra? Não apenas com guerras, mas com pestilências, fome e calamidades. Aqui está Tedros, ouçam. A próxima pandemia, ele diz, não é se, mas quando. 2 clipes. Clipe 1, escutem. Quando a próxima pandemia bater a porta e virá, devemos estar prontos para responder de forma decisiva, coletiva e equitativa. Como ele sabe disso? Porque eles são os que fabricam as pestilências. Clipe 2. A próxima pandemia não é uma questão de se, mas de quando. E não podemos deixar de repetir o mesmo erro do passado.
Vocês já ouviram o coloquial proverbial, a declaração coloquial e proverbial, estrelas estão se alinhando? O que isso significa que as estrelas estão se alinhando? Coloquem isso no bate-papo. Com isso em mente, eu faço essa pergunta por causa disso. Davos, que está acontecendo agora, e o que eles estariam discutindo no Fórum Econômico Mundial? A doença X. Vocês percebem que é bem a tempo para a assinatura do Tratado Pandêmico, o Tratado de Pandemia Global, maio de 2024, que eliminará a soberania nacional, os direitos individuais bem a tempo. As estrelas estão se alinhando. 4 clipes. Clipe número 1. Em maio deste ano, é quase certo que as nações assinarão um acordo, que alguns descrevem de forma totalmente vaga, as circunstâncias futuras de uma emergência de saúde pública, que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde tem total liberdade para definir da maneira que achar adequada, ou seja, nada impede que uma mudança climática seja declarada uma emergência de saúde pública, que acionará as disposições dessas modificações. A propósito, o diretor da OMS, Tedros, é um dos principais oradores na reunião do Fórum Econômico Mundial, agora em Davos, na Suíça, em sua reunião plenária. Clipe 2. Então você está dizendo que uma organização internacional de saúde poderia simplesmente acabar com a primeira emenda nos Estados Unidos? Sim, e de fato sim. Por mais que isso pareça, eu sei que parece absurdo. Sim, agora já que joguei isso antes, não vou gastar muito tempo com este. Clipe 3. Aqui está outra testemunha estrela, a congressista Michelle Bachmann. Diga-nos um pouco sobre o que você experimentou quando foi a Genebra, Suíça, e fez parte pelo menos do público que ouviu tudo o que estava acontecendo na Organização Mundial de Saúde. Isso tem consequências tão profundas para cada pessoa na Terra, porque o plano previsto é que cada pessoa na Terra ficaria sob o domínio e controle da Organização Mundial de Saúde. Vocês sabem, amigos, quero fazer uma pergunta a vocês. O que nos foi dito sobre o processo de criação de uma inoculação para uma doença específica? Não nos disseram que a doença tem que existir primeiro? E então eles podem extrair cepas e então criar um elixir, uma inoculação. Vejam esta manchete. O que é a doença X? Porque os cientistas do Reino Unido estão trabalhando em uma inoculação para prevenir uma nova pandemia de uma doença desconhecida. A pestilência ainda não existe. No contexto, ainda não foi liberada para a população. Então, como eles estão se preparando para uma inoculação, para o que ainda não foi liberado e não existe? Amigos, se eles são tão eficazes e sábios e têm grande perspicácia nesta área para preparar tal elixir para o que ainda não existe, por que eles não gastam seu tempo, seu poder mental e seus recursos para impedir que a pestilência seja fabricada e liberada sobre a população em primeiro lugar? Está fazendo sentido? Vocês já ouviram falar deste ditado coloquial que 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura? O que isso significa? Que eles passam o tempo todo sendo reacionários na superfície, porque não tentam impedir que a doença seja fabricada e liberada em primeiro lugar? E fazer uma prevenção? O que quero dizer com isso? Já que todos sabemos que surgiram registros do que realmente aconteceu na recente pandemia de 11 de março de 2020 a 11 de maio de 2023, ela foi fabricada e liberada para a população em todo o mundo. Então, o que eu faria? Eu simplesmente fecharia esses laboratórios. Eu simplesmente prenderia aqueles supostos cientistas, prenderia aqueles que financiaram essas pesquisas e aqueles que financiaram a fabricação desses vírus. Eu jogaria o livro neles e os faria desfilar publicamente na rua para caminhar com vergonha. Certificaria-me de que eles teriam uma longa sentença de prisão com trabalhos forçados, que eles teriam um confinamento solitário e não 1 hora de luz por dia, mas como dar-lhes 1 segundo de luz por dia, escuridão total. Criminosos, crime contra a humanidade. Então eles dizem, título,
Picadas contra a doença X, do laboratório para a injeção, do laboratório para o seu braço, do laboratório para a injeção em 100 dias. Amados, vocês sabem que é tudo uma questão de dinheiro para conseguir. Eles estão bêbados com amor ao dinheiro. Olhem isso aqui agora. Eu não pude acreditar no que vi. Eu não estava surpreso, porém não se surpreendam. Olhem para aqueles que estão financiando a pesquisa para combater a doença X, para fazer inoculações para combater a doença X. É o Sr. Gates, sua fundação. Está bem ali, não estou inventando. As mesmas fundações Gates que realmente falam de despovoamento. Eu não quero nada vindo de seus laboratórios. Eles podem manter seu chamado elixir do laboratório para o trabalho em um período de 100 dias. Eu vou passar um tempo em oração, vou passar um tempo com remédios naturais, vou gastar tempo com as leis de saúde de Deus. Aí está, meus amigos, no livro chamado O Grande Conflito, página 589, o capítulo intitulado Conflito Iminente, fala de como Satanás e seus agentes humanos estão trabalhando nos laboratórios, e são eles que criam e fabricam as doenças e os desastres, e há um modelo bíblico que trouxe a lepra e as respostas, por assim dizer, no corpo de Jó. Foi Satanás, e Satanás está trabalhando por meio de seus agentes humanos hoje. Isso faz sentido? Olhem para isto, O Grande Conflito, página 589. Por que alguns de nós acreditam? Alguns de nós acreditam que isso nunca acontecerá. Vocês se lembram que acabei de ler para vocês? Eles trarão doenças e desastres até que as cidades populosas sejam reduzidas à ruína e à desolação. Esse é um aspecto. Olhem para isso aqui, as palavras estão sublinhadas. E diz: Satanás e seus agentes humanos nos laboratórios, eles transmitirão veneno ao ar, que é respiratório, ao ar, correto? Uma contaminação mortal. E quantos milhares morrerão pela pestilência? Essa poderia ser a próxima grande doença X? Milhares em toda parte. Uma contaminação mortal ao ar. E é por isso que eu abordo essas coisas que eles estão dizendo e que a palavra de Deus profetizou que aconteceria. Olhem para isso. O Sr. Gates e o Fórum Econômico Mundial, estes são comerciantes, são estes os comerciantes. E a Bíblia nos diz em Apocalipse 18, versículo 2 e versículo 3, que a Babilônia, que é o papado, controla os comerciantes, e os comerciantes são enriquecidos por ela. Deixe-me avisá-los nesse segmento. Vou basear tudo o que disse até agora na palavra de Deus. Isso é o que os locutores da mídia não podem lhes dizer, porque eles não entendem completamente as profecias bíblicas. Vamos ao que interessa agora. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 2 e versículo 3, diz que a Babilônia enriquece os mercadores. Como então? Ouçam com atenção. Babilônia no versículo 21, versículo 6, versículo 24. Babilônia é culpada do assassinato, do derramamento de sangue, do crime contra a humanidade. É o que a Bíblia diz. A seguir, eles criam a crise, criam uma morte, sim, um vírus, e depois vendem as chamadas soluções e remédios. Está ali, e os comerciantes agora vendem essas coisas. Vejam no versículo 11 ao versículo 13 de Apocalipse 18. Vocês percebem que na lista de itens há algo chamado pomadas? O que isso significa para vocês? Significa medicamentos? O que a Bíblia diz? Então, quem está por trás da fabricação e liberação dessas pestilências na humanidade? Os jesuítas de Roma, o papado de Roma. Não vou morder a língua. Enquanto Deus me der fôlego, vou protestar. Eu gosto disso. Preciso repetir? Aperte retroceder e depois aperte play. Vamos seguir em frente. Se chama medicina da besta, que levará a marca da besta. É a mãe besta, a mãe polvo.
Aqui está agora, e Apocalipse, mesmo capítulo 18, fala da Babilônia. Babilônia que controla os mercadores, aqueles jesuítas e papistas, e Babilônia, a Bíblia diz, com os mercadores, por suas feitiçarias as nações foram enganadas. Feitiçaria, em outras palavras, significa farmaquia, farmácia, veneno, é isso que significa. Magia, está claro agora? Aí está, vocês se lembram que eu disse que eles estão embriagados com sangue? Olhem para a Bíblia, Apocalipse 17, versículo 3 até o versículo 6. A Bíblia diz que Babilônia é a mãe Babilônia, é a igreja mãe. Pelas suas palavras, pelas suas bocas eles serão condenados. Isso é o que os papas disseram. A Igreja Católica Romana é a igreja mãe, que é a Babilônia, duas testemunhas, Babilônia. Vamos chegar a isso. Escutem agora então quem é o Papa, os jesuítas e até mesmo o Papa Negro. Estes são as vacas leiteiras para os comerciantes criarem a crise, trazer remédios e vendê-los para as nações e ganharem dinheiro. Eles estão embriagados com amor ao dinheiro. Olhem para isso agora. Uma grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Eles não querem prevenir nada. Eles estão embriagados com amor ao dinheiro. Aqui está agora, Apocalipse 17, versículo número 6. A mulher Babilônia está embriagada com o sangue dos santos. Vocês percebem agora? Embriagados com o sangue dos santos. Vamos conectar isso agora em Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Porque vocês acham que Deus diz que vai enviar as últimas 7 pragas para os impenitentes? Por que vocês acham? É vingança, em um sentido. E a primeira das 7 pragas, a Bíblia diz que é vírus, lepras. E foi doloroso, porque eles trouxeram essas coisas para a população. Vai ser pior que um pelotão de fuzilamento. Vai ser pior que a morte por enforcamento. Olhem para isso agora, eles estão embriagados com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Cristo. Vamos conectar isso agora em 1 Timóteo, capítulo 2. A Bíblia diz que eles estão embriagados com amor ao dinheiro. Versículo 9, a Bíblia diz, permita-me ler este versículo, mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em escárnio, e em muitas perdas tolas e dolorosas, que afogaram os homens na destruição e na perdição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pestilência é um mal. Então, o que está por trás da doença X? O amor ao dinheiro. Eles estão bêbados com o vinho da Babilônia, bêbados com o sangue dos santos, bêbados com amor ao dinheiro, bêbados com o poder, bêbados com a escravização da população. Olhem para isso agora e chorem. Quanto dinheiro eles ganharam com a pandemia? Pelo menos 90 bilhões em lucros. Quantas pessoas sofreram fisicamente e espiritualmente? Que vergonha, meus amigos! Que vergonha, meus amigos! Doença X será discutida no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vejam agora, essa é a página da web deles, do Fórum Econômico Mundial, se preparando para a doença X, que está circulada no topo, na caixa vermelha, doença X. Escutem agora, doença X. E quem serão os palestrantes? No canto superior esquerdo de sua tela, o primeiro é Tedros, da OMS, está tudo conectado. E amigos, a mídia da besta está proclamando o remédio da besta. Eles estão promulgando o medo. Eu me pergunto, por que o medo? Por que traz tormento? Quantas pessoas são atormentadas? Elas jogam e lançam ao vento a razão, sendo irracionais, e elas caem direto na armadilha de Satanás e seus agentes humanos, os jesuítas e seus mercadores. Medo. Os corações dos homens desfalecerão de medo. Porém, a propósito, isso foi primeiro João 4,18, Lucas 21, versículo 25 e versículo 26. Mas Jesus diz em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7,
Pois eu não dei a vocês o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Isso faz sentido? Olhem para isso agora. Que medo eles estão promulgando? A mídia da besta diz que vem, depois de avisos de especialistas, que uma hipotética nova pandemia pode matar 20 vezes mais pessoas do que a recente pestilência 19, surto pandêmico de 2020. Medo, porque o medo cega. E quando eles empurram, promovem o medo, e as pessoas têm o efeito do cervo no farol. Sim, elas param. O medo. Eles estão incapacitados, medo, os músculos fisicamente, sim, não conseguem se mover, atrofiam, e mental e espiritualmente, medo, medo. Agora, amigos, vejam o que eles estão dizendo agora. Eles estão nos dizendo com uma proclamação que a OMS pode simplesmente restabelecer. Sim, você me ouviu corretamente. Restabelecer a emergência de saúde pública. Leis draconianas. Preciso pausar o vídeo? E peço para vocês colocarem no chat quais foram algumas daquelas leis diabólicas que eram inimigas dos nossos direitos e liberdades. Agora aqui está uma delas. E esta não é a única que eles estão pedindo para a doença X. Lockdown. Como nós vimos na pestilência 19, lockdown está chegando de novo, está bem ali. Lockdown. Conseguimos conter a propagação da pestilência 19. Precisamos disso novamente para a doença X. Está chegando novamente, está bem ali. A medida mais eficaz, com base em suas revisões e suas pesquisas e resultados, foram um dos mais controversos. O que foram? Restrições ao movimento e às interações sociais por meio de lockdowns, restrições de distanciamento e regras sobre o tamanho das reuniões, trazer mais restrições e mais lockdowns. Amados, está chegando. Permita-me agora apresentar meus pontos finais. Então, o que é o trabalho de preparação? Eles nos disseram que o lockdown, que as medidas para combater a pandemia seriam apenas por 14 dias, talvez um mês no máximo. E o que aconteceu? 3 anos e meio depois. E agora as coisas melhoraram? Não, pioraram. Então, por quanto tempo o lockdown ocorrerá no futuro próximo? Mesmo que não seja tão longo, com base em dias, semanas, meses e anos. Qual será a intensidade? Vocês percebem meu ponto agora? Porque essas coisas vão piorar. Então, o que nós devemos fazer? Implementar as 5 chaves de sobrevivência: conversão, vida no campo, comida, alimentos, recursos hídricos em sua propriedade. Chave número 4, ser independente do sistema e não ser um dependente do governo. Número 5, ajudar aqueles que são menos afortunados. Número 5, a 5ª chave também, o sistema de troca. Vejam o que aconteceu recentemente no Equador. Equador? O que aconteceu? Houve uma guerra civil no Equador que impôs um estado de emergência no Equador por quanto tempo? Estou simplesmente fazendo uma comparação. Quando as coisas fecharem, por quanto tempo? Clipe 1. Agora com as imagens assustadoras vindas do Equador na noite de hoje, homens armados atacando uma transmissão de TV ao vivo no Equador. A equipe do estúdio foi feita refém. Tudo aconteceu depois que o governo impôs um estado de emergência. Vocês sabem o que é um estado de emergência? É quando o governo impõe uma restrição ao seu movimento. Você só pode sair de casa neste horário, você deve estar dentro de casa neste horário, a menos que tenha um cartão de que é um profissional de saúde, que você pertence a este negócio. Lockdown por quanto tempo? Clipe 2. O estado de emergência permanecerá em vigor por pelo menos 60 dias, o que dá aos militares do país o direito de entrar em algumas das prisões lá. 60 dias, militares, isso é como uma lei marcial, uma crise nacional, uma crise global, lockdown, uma lei marcial está chegando. Vejam isso agora, um vírus, um ataque cibernético, uma guerra civil, um lockdown, observem isso, mudança climática, clipe 1, estocar, para 2 semanas. E se
a doença X atacasse hoje, essa semana, este mês, em alguns meses, estamos prontos? Estamos nos preparando? Estamos nos preparando? Onde está sua arca de preparação? Ter um local seguro, salvos para servir. Onde está sua arca? Meus amigos, 2024 será um ano de grandes mudanças. Aqui está, amigos, documento do juízo final. É hora para se preparar. Já falei sobre isso antes. É hora de se preparar. Pausem o vídeo e observem. É hora de se preparar. Até postei 50 itens para considerar: o armazenamento, estocar alimentos. Sim, itens da terceira página a serem considerados. Porque em um futuro bem próximo você não vai ser capaz de obter essas coisas. Na quarta página. E se você não puder obter essas coisas, elas serão muito caras. E para muitas pessoas será tarde demais. Muitas pessoas estarão correndo por aí como uma galinha sem cabeça. Com medo. Página 5, aí está. É o número 49. Número 49. Bíblias para cada membro da sua família. Até o mundo está proclamando as 5 chaves da sobrevivência. Se você falhar em planejar, você está planejando falhar. Preciso repetir isso? Permita que o galo que despertou Pedro na hora da crise sirva como um forte lembrete para pararmos de brincar e nos prepararmos. Sim, está chegando. Está chegando. Quantas vezes o galo cantou? Então, chegamos ao momento em que devemos terminar esta programação de poder do meio-dia. Você sabe o que fazer agora. Curtam, comentem abaixo e compartilhem este vídeo para que possamos nos despertar e iluminar e preparar os outros antes que seja tarde demais.